Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco a respeito da segunda ferramenta do módulo de segurança operacional, tá? No caso que nós chamamos de MOC. MOC vem da palavra em inglês Management of Changes, então seria a parte de gestão de mudanças. E aí, aqui eu estou na tela principal do módulo, tá? Então novamente aqui a partir do nosso usuário master, né, o usuário administrativo, vai ter aqui umas outras ferramentas da plataforma. Na sequência, a gente vai entrar a partir de um usuário com acessos restritos ali, tá? Então, para que a gente chegue nesse nível aqui do formulário, nós precisamos fazer toda a parte de cadastro. Então, nós temos aqui o menu de configurações, gestão de mudanças, tá? E assim como no módulo do SCI, que era o módulo anterior, nós temos que fazer aqui a parte de cadastro da árvore de elementos, onde a gente vai fazer o cadastro dos elementos ali da nossa planta industrial. Parte de controle de acesso, nós criaremos usuários, grupos de recursos, perfil de acesso e posteriormente nós vamos aqui para os cadastros específicos do módulo de gestão de mudanças. Então, a primeira área aqui é a parte de criticidade de área, onde nós vamos cadastrar aqui se a nossa área que estamos cadastrando, ela trata-se de uma área crítica ou de uma área denominada padrão, tá? Então, editando aqui eu tenho a área crítica, coloco a descrição dessa minha área, né? O tipo dessa área, se ela é uma área crítica ou padrão, e aí aqui dentro eu vou cadastrar os elementos pertencentes a essa minha área. Então, dentro dessa minha planta fictícia, eu coloquei aqui basicamente o nosso biodigestor vertical 1 como uma área crítica, ok? Poderia selecionar outros elementos aqui dentro como área crítica. E aí aqui eu cadastrei como área padrão, por exemplo, prédio administrativo, que seria a nossa administração como uma área padrão que não tem ali grandes riscos dentro dessa área, né? Na sequência nós temos aqui o cadastro de riscos que a gente pode fazer, tá? Então assim, eu realizei aqui esse cadastro como risco de incêndio, risco de explosão, risco de vazamento, risco de acidente com altura, risco de espaço confinado, entre outros riscos que a gente poderia ali ter que fazer uma análise quando a gente for fazer o nosso formulário de mudança, tá? Tem aqui a parte de área responsável, então basicamente seria para a gente fazer um cadastro em relação a qual é o fornecedor ou a área dentro da minha indústria responsável por uma determinada ação que a gente vai preencher lá no nosso formulário de mudança. Vocês já vão ver um pouquinho mais para frente. E aí, por fim, assim como no módulo de SCI, nós temos também o cadastro de matriz de aprovação. Então, além da parte de perfil de acesso, que nós temos a configuração de quais opções de menu o usuário logado na plataforma pode ter acesso, nessa parte da matriz de aprovação, a gente vai cadastrar aqui quem tem determinada permissão dentro da plataforma para fazer aprovações dentro dos formulários, tá? Então aqui nesse caso, por exemplo, a gente pegou aqui que para a área crítica, nós temos aqui o usuário, né, aprovador de um formulário de gestão de mudanças, da parte de segurança, saúde e meio ambiente, tá? Então aqui eu seleciono o usuário, qual é o grupo que ele pertence. Na parte da engenharia, então temos aqui, por exemplo, um usuário engenheiro para fazer a aprovação da mudança por parte da engenharia. E aí nós temos aqui a área industrial. Tá? Então, dentro da área industrial, quem pode aprovar uma mudança é um supervisor ou um gerente. Tá? E no caso aqui da área crítica, nós temos ainda que ter uma quarta aprovação, que a gente chamaria de uma pessoa que ela é uma autorizadora. Tá? Então, assim, além de ter a aprovação de alguém da área industrial, a gente precisa de uma autorização para executar uma mudança numa área crítica. Já se a gente utilizar aqui, por exemplo, a área padrão, nós não temos a necessidade de informar alguém como autorizador.
ok? Então, visto que nós fizemos aqui toda a parte de cadastro, é um módulo bem mais simples aqui em relação a cadastros, tá? Nós vamos ali para a parte de utilização da plataforma. Então, eu vou aqui na ferramenta Gestão de Mudanças. Como padrão aqui deixamos também todo o ano de 2024. Aqui eu já tenho um formulário preenchido, né? Então, o número de formulário 1001, reposição de cadeiras de escritório, por exemplo. E aí, essa mock, né, essa mudança já foi aprovada e já foi executada, tá? Então, no caso aqui agora eu vou adicionar uma nova solicitação. Nesse caso desse módulo, dessa ferramenta do módulo de segurança operacional, que se trata da gestão de mudanças, nós não temos ali, não é necessário um controle de quem pode solicitar uma mudança, tá? Então, desde que a gente possa, o usuário possa acessar essa tela de gestão de mudanças, ele pode fazer uma solicitação. Óbvio que não garante que essa solicitação vai ser aprovada, né? Só que eu estou aqui com esse usuário meu administrador, então eu vou fazer a troca desse usuário agora, eu vou partir para um usuário operador, por exemplo, ok? E aí a gente vai fazer o preenchimento desse formulário, tá? Então já volto com vocês. Voltando aqui agora com o usuário operador, eu estou aqui na ferramenta de gestão de mudanças, já com o menu reduzido, né? E vou fazer a solicitação dessa mudança. Então ele já aparece aqui para mim o usuário, né, que está fazendo a solicitação, a qual grupo de recursos esse usuário pertence, a data de solicitação, né, então ele pega aqui o horário atual. Aqui eu posso dar um nome para essa mudança, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, substituição das lâmpadas de emergência, por exemplo, tá? O tipo dessa mock vai ser uma mock, né, uma mudança técnica. Não se trata aqui, aí a gente poderia segregar aqui entre uma mudança emergencial, né, ou seja, uma coisa ali bem crítica que a gente precisa resolver na hora, ou no caso uma técnica, ou seja, só algo ali que a gente precisa resolver porque não está muito legal. Digamos que essas lâmpadas de emergência, por exemplo, estão com baixa luminosidade, ali já estão muito antigas. Então a gente pode colocar aqui ela como uma técnica. Trata-se de uma mock, aqui nós temos dois tipos, né? Uma mock padrão, ou seja, nós vamos fazer a execução, nós vamos trocar essas lâmpadas. E existe também um modelo temporário, tá? Basicamente, o que vai diferenciar uma da outra? Caso eu selecione aqui uma padrão, significa que nós vamos executar a mudança e será finalizada por aí essa mock. Quando a gente fala de uma mock temporária, é solicitado um prazo final, ou seja, significa que é algo que vai ser substituído temporariamente, né? Então, imagina que aí a gente pode até fazer uma amarração com o módulo anterior do SCI, onde a gente tem ali o cadastro do impairment, e aí eu quero temporariamente, enquanto um instrumento vai passar por uma manutenção de uma empresa terceirizada, por exemplo, eu quero colocar outro instrumento no lugar. Então, para colocar esse outro instrumento no lugar, eu precisaria de uma mock, talvez aí de uma área crítica já nesse caso, que seria temporário, ou seja, durante o prazo em que essa empresa terceirizada me pedisse ali para fazer a manutenção e devolução desse equipamento. Mas, né, obviamente, o prazo da equipe ali de manutenção e instrumentação para retornar a campo o instrumento. Nesse caso aqui eu vou colocar como uma do tipo padrão, tá? Vou selecionar aqui para qual área então que a gente cadastrou ali, que eu vou fazer essa substituição das lâmpadas de emergência. No caso eu vou fazer aqui da administração. O sistema já entende como uma área padrão, de acordo com aquele cadastro que a gente fez anteriormente. E aí a gente poderia colocar aqui a descrição no modelo atual.
Então, colocando aqui, né, uma pequena descritivo, a mudança proposta, né? Então, a proposta de substituição. Aqui a gente poderia colocar um anexo, tá? Então, eu poderia anexar, por exemplo, o orçamento das lâmpadas ou um modelo, uma foto de modelo, alguma coisa nesse sentido. Aqui nós vamos para a parte de avaliação de riscos, que foi aquele cadastro de riscos que nós fizemos anteriormente também. Aqui eu vou fazer a edição, né, para poder apontar. Já temos aqui uma informação onde 5 é muito provável que aconteça, 1 é pouco provável e NA não se aplica. Então a gente poderia, por exemplo, colocar aqui, existe risco de incêndio para substituição dessas lâmpadas? Probabilidade, não ocorra. Risco de explosão, risco de vazamento, riscos de acidente com altura? Talvez. Então a gente poderia colocar aqui talvez um número 2, né? Nós vamos ter ali um operador, né? Alguém da manutenção em cima de uma escada fazendo a substituição. Então, lógico assim, não é uma altura alta, mas dependendo da localização ali de uma lâmpada, a gente poderia considerar que existe um risco de altura. Poderia até justificar esse comentário aqui. Alguns lugares. Vamos salvar aqui essa informação. Espaço confinado não teremos ali um operador, né, um manutentor atuando ali no espaço confinado. Aqui se eu quisesse preencher com alguma informação adicional, tá? Bom, pessoal, então feita aqui a parte de avaliação de riscos, aqui nós teríamos a possibilidade do preenchimento de um plano de ação. Tá? Então eu teria aqui, por exemplo, eu poderia criar uma área responsável, por exemplo, em Telup, selecionar aqui o usuário responsável, plano de ação, quanto tempo levaria para a execução dessa ação, algum tipo de observação. Tá? Então eu poderia colocar aqui uma ação como, por exemplo, fazer a aquisição das lâmpadas, poderia colocar, por exemplo, a substituição propriamente das lâmpadas. Então, quanto tempo a gente levaria? Para aquisição poderia ser algo em torno ali de 15 dias entre executar os orçamentos ali, 3 orçamentos, por exemplo, aprovação, compra, pedido de compra e tudo mais. Então, quanto tempo levaria? Por exemplo, 15 dias essa ação e depois a gente precisaria de mais 5 dias a partir da primeira ação executada para que a gente pudesse fazer a substituição propriamente das lâmpadas, ok? Então, eu não vou entrar nessa parte aqui, mas é possível, né? Caso vocês queiram determinar ali as ações para execução dessa mudança, é possível, tá? Então, eu vou fazer aqui o envio dessa solicitação de mudança para aprovação. Então, eu já tive aqui, ó, MOC 5001, tá? Esse é o número da mudança, o 001 é o número da revisão, tá? Porque aqui a gente pode fazer uma revisão das informações, caso necessário, tá? E aí toda vez que eu reviso, tá? Eu envio para aprovação também, gerando uma nova revisão vigente, ok? Então a gente fez isso para caso durante a parte de aprovação alguém solicitasse alguma mudança ali no plano de ação, por exemplo. Então, assim, ó, eu aprovo a mudança, mas eu preciso de um ajuste nesse plano de ação, por exemplo. E aí, pessoal, a parte interessante, então, dos gatilhos, nós temos aqui, ó, a MOC substituição das lâmpadas de emergência foi enviada para aprovação. Então, o solicitante operador precisa da aprovação da MOC substituição das lâmpadas de emergência, devido a substituir as lâmpadas do prédio administrativo por novas da marca XPTO. Para aprovar ou reprovar, acesse. Né? Então a gente pode copiar aqui esse hyperlink ou clicar. E o nosso e-mail já direciona vocês aqui para a página com as informações preenchidas. Né? E aí a gente pode fazer a aprovação dessa MOC. Nesse caso, eu preciso de um usuário aprovador. Tá? Então, por se tratar de uma área padrão,
eu preciso que todos os usuários, né, de segurança, meio ambiente, engenharia e área industrial façam a aprovação dessa mock, tá? Então aqui a gente consegue ver o status, que ainda não foi aprovada pela segurança, engenharia, o aprovador da área. Nesse caso, por se tratar de uma mock em área padrão, não é necessário o autorizador, tá? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer o login com o usuário aprovador, né, para a gente acessar essa mock, fazer a aprovação e aí isso para as 3 áreas e aí depois a gente vai para a parte da execução da mudança. Então, pessoal, já estou aqui com o usuário da segurança. Eu vou fazer o acesso, né? Ou caso eu tivesse clicado ali, por exemplo, no e-mail, já me direcionaria diretamente aqui para o formulário, tá? Então, eu teria as informações aqui do que foi solicitado e faria aqui o preenchimento de aprovação do SSMA, tá? Então, segurança, saúde e meio ambiente. Aqui ele já vai registrar o usuário, a data que fez, né? E aí aprovou ou não aprovou e escreve uma justificativa por ter reprovado, tá? Ou eu poderia simplesmente vir aqui, que é o que eu vou fazer nesse cenário, aprovar essa solicitação, tá? E poderia colocar aqui uma observação, por exemplo. Então, eu vou salvar aqui a aprovação por parte do gerente de segurança. Eu recebo novamente, né, um e-mail para esse informativo. Então, foi aprovado, né, alteração de status ali. E aí eu vou fazer o seguinte. Então, eu aprovei pelo responsável pela segurança. Agora a gente vai precisar acessar por outros usuários, né? Então, no caso aqui, vai cair ali para engenharia, por exemplo. O engenheiro da nossa planta fez o acesso aqui. Ele também recebe esse e-mail, tá? A gente configura para que ele receba o e-mail. Vai acessar aqui a mock e aparece para ele aqui o formulário de aprovação da engenharia, né? Então a gente pode observar que para a segurança não aparecia o formulário da engenharia, porque não é ele que faz a aprovação da engenharia. Vamos aprovar aqui também. E aí a gente vai para o próximo passo, que é o da área. Então, feito isso, nós teremos que acessar aqui com o usuário da área também. Vamos colocar aqui, por exemplo, leader.bio, que é o meu usuário líder ali da planta. Também recebe o e-mail. Vou fazer aqui a aprovação por parte do líder, pelo responsável da área industrial, por exemplo. Então, eu vou aprovar também essa solicitação de mudança e vou salvar. Uma vez feita todo esse processo de aprovação, então a gente consegue voltar aqui e observar que todos os aprovadores foram solícitos à necessidade, né? Então aprovou aqui pela segurança, pelo engenheiro, pelo líder, e aí agora a gente fica apto a fazer a execução dessa mudança, tá? Então a gente vai vir aqui, recebo o e-mail também, tá? Então vamos transmitir aqui para vocês. Alteração de status da mock, substituição das lâmpadas de emergência. Os aprovadores responderam à solicitação da mock, substituição das lâmpadas de emergência. Para executar a mudança, acesse. Então, a gente poderia clicar aqui também, que a gente vai ser direcionado. Só fazer o login aqui, por exemplo, com o operador.bio. A partir de um navegador diferente. Então, o sistema vai direcionar a gente aqui para mudança. Então, todo o formulário aqui com as necessidades, as aprovações e quando foram realizadas as aprovações. A parte de avaliação de risco, para ficar registrado aqui no formulário o que foi avaliado de risco. O plano de ação, né? No caso, se eu tivesse configurado aqui, teria toda a parte para a gente informar se foi concluído, se não foi, qual status que está o plano de ação, se está atrasado ou não. E aí aqui nós teríamos, no caso de uma mock padrão, apenas a etapa de execução. Ou seja, a gente foi lá, executou, ele já vai registrar aqui. A gente preenche quando que a gente fez a execução, tá? Vamos colocar como se eu tivesse realizado agora aqui às 3 horas. Então, todas as lâmpadas foram
substituídas, por exemplo. E aí aqui a gente finaliza com a execução essa mock, tá? Então, voltando aqui, mock foi concluída, tá? Então, aprovada. Aqui registra a data e quem foi o executante. Esse reestabelecimento aqui não é necessário nenhum preenchimento, porque é uma mock padrão, não é uma mock temporária, ou seja, a gente não vai voltar a colocar as lâmpadas antigas, por exemplo, em nenhum momento, tá? E aí, caso a gente tivesse colocado ali o status do plano de ação, o sistema aqui ele registraria para a gente também se está atrasado, se está no prazo, se alguma ação já foi executada. E aqui nós temos também o status geral aqui como executado, tá? E aí, por fim, a gente recebe um e-mail também, tá? A mock substituição das lâmpadas de emergência foi executada. E aí, no fim, a gente conclui aqui esse módulo de gestão de mudanças. Então, basicamente, trata-se de um módulo, de um formulário que precisa passar ali por diversos setores, a aprovação, para que a gente possa executar. E aí, caso seja uma mock temporária, ao final, né, do prazo ali de restabelecimento, nós precisamos restabelecer o modelo anterior à mock da nossa planta, tá? Então, espero ter conseguido ser breve aqui na explicação. A nossa equipe comercial vai estar disponível aí para tirar qualquer dúvida aí de vocês. E muito obrigado aí pela atenção de todos, pela explicação.